Capítulo 47. Ainda desaparecida. Gurney usou os 15 minutos antes da chegada de Hardwick e Sti para digitar e imprimir 3 cópias do que havia anotado no dia anterior num bloco de papel, os pontos fundamentais do caso. Sti foi a primeira a aparecer, mas 1 minuto depois Hardwick também chegou. Enquanto estacionava seu Mini Cooper azul junto ao canteiro de aspargos, o GTO vermelho de Hardwick passou rugindo pelo celeiro. Ela saiu do automóvel e sua camiseta, o short jeans com a barra cortada e o sorriso tranquilo proclamavam um dia de folga. A pele caramelo brilhava ao sol da manhã. Enquanto se aproximava da porta lateral, ela lançou um olhar curioso para as pedras que demarcavam a sepultura do galo. Gurney abriu a porta de tela e trocou um aperto de mão com ela. Ei, e disse Sti, está um dia tão lindo que a gente deveria ficar o tempo todo aqui fora. Gurney devolveu o sorriso. Seria ótimo. O problema é que tem uns vídeos que eu gostaria que você e o Jack assistissem. Foi só uma ideia. O sol está batendo gostoso na pele. Hardwick parou o carro ao lado do dela, saiu e fechou a porta pesada. Sem se dar ao trabalho de cumprimentar Sti, Gurney protegeu os olhos com a mão e começou a examinar os campos e encostas ao redor. Ela lhe deu um olhar enviesado. Está procurando alguém? Ele não respondeu, apenas continuou o que estava fazendo. Gurney acompanhou seu olhar até chegar à colina Barrow, percebendo o que estava na mente dele. É o lugar mais provável, e disse. Hardwick assentiu. No topo daquela trilha estreita. Na verdade é uma estrada de terra coberta de mato. Hardwick continuou concentrado na colina. É uma boa distância daqui até lá. Uns 350 metros? Ele teria de ser muito, muito bom. Talvez um pouco mais. Não é muito diferente de Long Falls. Sti pareceu alarmada. Vocês estão falando de um atirador de elite? De um local possível para um, e respondeu Gurney. Há um lugar perto do topo do morro que seria minha escolha se eu quisesse atingir alguém que morasse nesta casa. Oferece uma visão direta da porta lateral, uma visão direta dos carros. Ela se virou para Hardwick. Em todo lugar aonde você vai agora, é isso que você fica verificando? Locais para atiradores? Com 2 balas na lateral da minha casa, sim, isso não sai do meu pensamento. Áreas cercadas por bons locais encobertos me preocupam. Sti arregalou os olhos. Então, quem sabe, em vez de ficarmos aqui feito patinhos de tiro ao alvo, olhando para um lugar de onde podemos ser atingidos, seria bom entrar, não acham? Hardwick parecia a ponto de fazer um comentário engraçadinho sobre o que ela havia sugerido, mas apenas riu e acompanhou-a para dentro da casa. Depois de mais um olhar morro acima, Gurney se juntou a eles. Pegou no escritório o laptop e a lista de assuntos e os 3 se acomodaram em volta da mesa de jantar. Por que não começamos atualizando todos os pontos? Sugeriu Gurney. Você e Sti ficaram de ligar para algumas pessoas. Temos algum fato novo? Sti falou primeiro, parece que o tal mafioso grego, Adonis Angelidis, é um figurão, segundo meu amigo da FTCO. Discreto em comparação com os italianos e russos, mas muito influente. Trabalha com todas as famílias. O mesmo acontecia com o Guricos, o cara que teve a cabeça cravejada de pregos. Ele acertava grandes atentados para grandes figuras. Tinha conexões importantes. Muito confiável. Então por que foi morto? Perguntou Hardwick. O seu coleguinha da força-tarefa tinha alguma ideia? Nenhuma. Segundo a FTCO, Guricos mantinha todo mundo feliz. Macio feito seda. Era um senhor recurso. Bom, alguém não concordava. Ela assentiu. Pode ter sido como Angelidis contou ao Dave, Cal pediu ao Guricos para comandar um atentado contra alguém, o alvo descobriu e contratou panicos para matar os 2. Faz sentido, não? Hardwick virou as palmas das mãos para cima, num gesto de incerteza. Sti se voltou para Gurney. Dave? De certa forma, eu gostaria que a versão do Angelidis fosse verdadeira. Mas não parece certa. Como se quase fizesse sentido. O problema é que não explica os pregos na cabeça do Gus. Um atentado prático, preventivo, contra Cal e Gus é uma coisa. Um alerta sinistro para guardar segredos é outra. As duas não se encaixam. Eu tenho o mesmo problema com a mãe, e disse Sti. Não entendo por que ela precisava ser morta. Hardwick parecia inquieto. Não é um mistério tão grande assim. Era para obrigar o Cal a estar no enterro, exposto, fazendo o discurso fúnebre. Então por que o Panicos não esperou até ele estar parado junto ao pódio? Por que atirar antes que ele chegasse lá? Quem diabo pode saber? Talvez para impedir que ele revelasse alguma coisa durante o discurso. Gurney não conseguia ver a lógica nisso. Por que tanto esforço para armar uma situação em que alguém estaria programado para fazer um discurso se você tinha medo do que a pessoa poderia dizer? Tenho uma última informação, e disse Sti. Sobre os incêndios em Cooperston. Descobri uma coisa interessante, mas estranha. Todos os 4 dispositivos incendiários usados na casa do Bincher eram de tipos e tamanhos diferentes. Ela olhou de Hardwick para Gurney, e de volta. Isso diz alguma coisa a vocês? Hardwick deu de ombros. Talvez fosse isso que o pequeno Peter tinha na caixa de brinquedos na ocasião. Ou talvez o que o fornecedor tinha disponível. Alguma ideia, Dave? Só uma possibilidade, um tiro no escuro, e ele estaria experimentando. Experimentando? Com que objetivo? Não sei. Talvez avaliando dispositivos diferentes tendo em mente algum uso futuro. Sti fez uma careta. Esperemos que o motivo não seja esse. Hardwick se remexeu na cadeira.
Mais alguma coisa, querida? Sim. O corpo decapitado encontrado no local foi identificado. Ela fez uma pausa dramática. Lex Bincher. Com certeza. Ardvik a encarava com cautela. Este continuou devagar da cabeça e ainda está desaparecida. O músculo do maxilar de Ardvik estremeceu. Meu Deus! Isso parece uma porra de um filme de terror. Este fez uma careta. Não entendo por que você está tão abalado. A tal história sobre como você e Dave se conheceram envolveu uma mulher cortada ao meio, certo? Ouvi dizer que você riu daquilo, ficou contando piadas idiotas, não foi? Foi. Então por que, quando surge esse assunto da cabeça, você fica tão perturbado? Ora, pelo amor de Deus, e ele levantou as mãos num gesto de rendição, balançando a cabeça. Uma coisa é achar um corpo esquartejado. Um corpo cortado em 10 pedaços. Depois de algum tempo trabalhando como policial, você se acostuma com esse tipo de coisa. Acontece. Mas há uma grande diferença entre achar uma cabeça cortada e não achar. Está sacando? A porra da cabeça está sumida. O que significa que está sendo guardada por alguém em algum lugar. Por algum motivo. Para algum uso sinistro que a pessoa tem em mente. Acredite, essa porra vai aparecer quando a gente menos esperar. Quando a gente menos esperar. Acho que você está assistindo a séries demais. Ela lhe deu uma das suas piscadelas afetuosas. De qualquer modo, por enquanto são só essas as novidades que eu tenho. E você? Tem alguma coisa? Ardvik esfregou as palmas das mãos no rosto com força, como se estivesse tentando afastar um pesadelo, tentando começar o dia de novo. Consegui localizar uma das testemunhas desaparecidas, o Fred, cujo testemunho situou Kai no apartamento da Avenida Aston na hora do tiro. O nome dele é Frederico Javier Rosales. Ardvik lançou um olhar para Gurney. Alguma chance de arranjar um café para a gente? Claro. Gurney foi até a cafeteira na bancada da pia para fazer uma jarra nova. Ardvik continuou, eu e Fred tivemos uma conversa amigável. Nos concentramos na pequena diferença entre o que ele realmente viu e o que Mick Cacete disse a ele que ele viu. Este arregalou os olhos. Ele admitiu que Klemper lhe disse o que falar no banco de testemunhas? Não apenas Klemper lhe disse o que falar, como afirmou que era melhor ele falar aquilo. Ou então o quê? Fred tinha problemas com drogas. Traficante miúdo sustentando um vício grande. Uma condenação a mais renderia 20 anos automaticamente, sem direito a condicional. Quando alguém está nessa situação, um sacana como Mick tem uma boa vantagem. E por que ele se abriu com você? Ardvik deu um sorriso contrafeito. Um cara como Fred tem um espaço de atenção bem curto. Sempre vê a maior ameaça como a que está à sua frente no momento, e essa ameaça era eu. Mas não entenda mal. Fui muito civilizado. Expliquei que o único modo de ele evitar as penalidades substanciais por ter cometido perjúrio num processo de assassinato seria voltar atrás no depoimento. Eu falei que ele poderia escapar do atoleiro de merda em que estava prestes a mergulhar caso afirmasse que seu testemunho tinha sido totalmente concebido pelo Mick Cacete. Ele colocou isso no papel? E assinou. Tenho até a porra das digitais dele no documento. Este pareceu satisfeita, mas com uma dose de cautela. Fred acha que você é do Departamento de Investigações Criminais? É possível que ele tenha ficado com a impressão de que minha conexão com o departamento é mais real do que realmente é. Na verdade não ligo a mínima para o que ele pensa. Você liga? Ela balançou a cabeça. Não se isso ajudar a prender o Klemper. Você tem alguma pista das outras duas testemunhas que sumiram, Jimmy Fletches e Daryl, o namorado da Kai? Ainda não. Mas a declaração do Fred, junto com a gravação da conversa de Dave com Alyssa, deve selar a questão do desvio de conduta policial, que por sua vez deve validar a questão da apelação. A rimazinha raspou o cérebro de Gurney como unhas num quadro negro. Mas então ocorreu-lhe que seu incômodo podia ter outro motivo e a questão não solucionada da culpa de Kai, um ponto desvinculado do fato de seu julgamento ter sido justo ou não. Quase não havia mais dúvida quanto à adulteração das provas e dos testemunhos. Mas nenhuma dessas ilegalidades tornava a Kai Spalter inocente. Enquanto a identidade da pessoa que contratara Petrus Panicos para matar Kai Spalter permanecesse um mistério, Kai continuaria uma suspeita viável. A voz de Este interrompeu sua linha de raciocínio. Você disse algo sobre alguns vídeos que tinha para mostrar? Ah, sim. Além da minha conversa com Jonah pelo Skype, tenho duas sequências das câmeras de vídeo da Avenida Aston, uma visão em close de alguém entrando no prédio antes do tiro e uma de longa distância de Cal sendo atingido e caindo. Ele olhou para Ardvik. Você contou a Este como eu consegui os vídeos? As coisas aconteceram um pouco rápido demais. E não havia muitas informações naquele recado de 30 segundos que você deixou. E você decidiu ignorar qualquer informação que houvesse, certo? Que diabo você quer dizer com isso? Minha mensagem para você foi clara com relação ao ponto fundamental. Eu tinha dito ao Klemper que as coisas ficariam mais fáceis para ele se o vídeo desaparecido viesse parar nas minhas mãos. Mas aí você apareceu chutando o balde no conflito criminal e arrasando o detetive completamente corrupto por ter acusado Kai a partir de testemunhos falsos. Todo mundo sabe que o detetive do caso era Mike Klemper, então foi como se você tivesse citado o nome dele com todas as letras, ignorando totalmente minha situação com ele. A expressão de Ardvik estava ficando sombria. Como eu disse, as coisas aconteceram rápido demais. Eu tinha acabado de vir do incêndio no lago, 7 pessoas mortas, Dave, 7, e eu estava muito mais concentrado na batalha principal do que nas sutilezas da sua conversinha com Mick Cacete.
Hardwick continuou, lembrando a Gurney que promessas ambíguas e mentiras rotineiras eram os alicerces ocultos do sistema de justiça criminal. Terminou com uma pergunta um tanto retórica: por que diabo você está preocupado com o merda feito o Klemper? Gurney optou por uma resposta prática e simplista, motivada por sua lembrança do odor de álcool no sujeito e da mensagem quase incoerente que ele deixou em sua caixa postal no dia seguinte. Minha preocupação se deve ao fato de Mick Klemper ser um bêbado raivoso que está sendo acuado, e ele pode estar num nível de desespero suficiente para fazer alguma estupidez. Quando Hardwick não disse nada, Gurney continuou, por isso estou mantendo minha bereta mais perto que de costume, só para garantir. Vamos dar uma olhada nos vídeos, então. Vou rodar primeiro a sequência da visão da rua, depois o plano aberto do cemitério. Capítulo 48. Montel Jones. Depois de assistirem 2 vezes aos vídeos das câmeras de segurança, Hardwick perguntou: nós podemos provar que Klemper tinha esse material em mãos na época do julgamento? Não sei se podemos provar que ele teve isso em qualquer momento. O dono da loja de eletrônicos pode ser convencido a fornecer uma declaração dizendo que entregou os vídeos, mas ele é mais escorregadio que o Klemper. E além disso, este interveio, mas você pediu as gravações ao Klemper e ele entregou. Eu disse a ele que, se conseguisse as imagens, as coisas poderiam melhorar para o seu lado. E no dia seguinte elas apareceram na minha caixa de correio. Você e eu sabemos o que isso significa. Mas, legalmente, falta um longo caminho para provar a posse. De qualquer modo, o importante não é quem tinha as gravações ou em que momento. O importante é o que está nelas. Hardwick pareceu pronto para questionar, mas Gurney continuou: a importância da sequência do cemitério mostra Cal levando o tiro no local exato em que todo mundo disse que isso aconteceu, o que essencialmente confirma a impossibilidade de que o disparo tenha partido da janela de onde a equipe do Klemper diz que ele partiu. Este pareceu incomodada. Esta é, sei lá, a 4ª vez que ouço você falar sobre a questão da bala, a contradição com relação ao lugar de onde ela partiu. Qual você acha que é a resposta? Honestamente, nesse ponto estou andando em círculos. As provas no apartamento onde encontraram a arma do crime indicam que a bala deve ter sido disparada de lá. A linha de visão da vítima indica que não pode ter sido assim. Isso me lembra da confusão com o Montel Jones lá em Schenectady. Lembra, Jack? Há 5 ou 6 anos. O traficante? A grande controvérsia para saber se foi uma morte justificada. Isso. Ela se virou para Gurney. Um jovem policial estava fazendo a ronda num bairro cheio de pontos de drogas, dia claro, ensolarado, quando recebeu um chamado para verificar os tiros disparados num local a uns 2 quarteirões de onde ele estava. 10 segundos depois ele chegou e desceu do carro. As pessoas na rua apontaram para um beco largo entre 2 armazéns, dizendo que foi ali que ouviram 2 tiros alguns minutos antes. Ele foi o primeiro policial a chegar, deveria esperar algum apoio, mas não esperou. Em vez disso, tirou sua 9mm do coldre e entrou no beco. Virado para ele, a uns 5 metros, estava Montel Jones, bandido local, traficante violento, extensa ficha criminal. Pelo modo como o policial contou, ele viu que Montel estava armado com sua própria 9mm, e começou a levantá-la devagar na direção do policial, que gritou para o sujeito largar a arma. O cara continuou levantando a arma. O policial disparou um tiro. Montel caiu. Outras viaturas começaram a chegar e encontraram Montel sangrando por um buraco na barriga. A ambulância chegou para levá-lo, e ele foi declarado morto ao chegar ao hospital. Tudo parecia totalmente certo. O jovem oficial foi um herói durante cerca de 24 horas. Aí foi tudo para o inferno. A procuradoria convocou e ouviu o relato do acontecido. Ele não teve dúvida de nada. Tudo estava claríssimo, dele estava virado para Montel, dia ensolarado, visibilidade perfeita, a 9mm do sujeito subindo para apontar para ele. O policial disparou, Montel caiu. Fim da história. O entrevistador da procuradoria perguntou de novo. Ele repetiu tudo. E de novo. Tudo foi gravado. A história toda foi transcrita, impressa, assinada por ele. Então eles soltaram a bomba. Temos um problema aqui. O legista diz que o ferimento na barriga foi de saída, e não de entrada. O policial ficou sem fala, sem conseguir entender o que ouviu, e perguntou o que diabo eles estavam falando. A resposta era simples, ele atirou em Montel pelas costas. E agora eles queriam saber por quê. Parece o pior pesadelo de qualquer policial, e disse Gurney. Mas pelo menos o tal Montel tinha uma arma carregada, certo? Tinha. Essa parte estava certa. Mas a bala nas costas era um grande problema. O policial tentou usar a boa e velha explicação do ou ele se virou de costas no instante em que eu puxei o gatilho? Não. Continuou dizendo que o tiro aconteceu exatamente como ele tinha descrito. Até insistiu que Montel não se virou, que estava encarando-o do início ao fim. Interessante, e retrucou Gurney, com uma luz pensativa nos olhos. Qual é o desfecho? Montel tinha mesmo levado um tiro nas costas alguns minutos antes, disparado por um desconhecido, daí a denúncia original de disparos a qual o policial respondeu.
Depois de ser deixado para morrer no beco, Montel conseguiu se levantar bem a tempo da chegada do nosso herói. O cara provavelmente estava em choque, nem sabia o que estava fazendo com sua arma. O policial disparou, errou Montel completamente, e Montel caiu de novo. Como a procuradoria chegou à verdade? Uma busca meticulosa no local encontrou uma bala na sarjeta do lado de fora do beco com um traço do DNA de Montel, a sarjeta atrás de onde o policial estivera, o que significava que a bala original tinha vindo da direção oposta. Que sorte encontrar isso, comentou Gurney. Poderia ter acabado de outro modo. Não descarte a sorte, e observou este. Às vezes é tudo o que lhe resta. Hardwick estava tamborilando com os dedos na mesa. O que essa história do beco tem a ver com o tiro contra Spalter? Não sei. Mas por algum motivo me veio à mente. Então, talvez tenha alguma relação. Como? Você acha que o tiro que atingiu o Cal veio de um local diferente? E não do prédio residencial? Não sei, Jack. Por acaso me lembrei da história. Não sei explicar. O que você acha, Dave? Gurney respondeu, hesitante, vê um exemplo interessante de duas coisas acontecendo de um modo que todo mundo presume que está ligado, mas não está. Que duas coisas? O policial atirando em Montel e Montel levando o tiro. Capítulo 49. Completamente satânica. Enquanto terminavam a segunda rodada de café, Gurney rodou o vídeo da conversa com Jonas Spalter pelo Skype. Quando terminou, Hardwick foi o primeiro a falar, não sei quem é o merda maior, Mick cacete ou esse escroto. Gurney sorriu. Paulette Purley, gerente residente do Vilo Rest, está convencida de que Jonah é um santo decidido a salvar o mundo. Todos esses santos que querem salvar o mundo deveriam ser moídos para fazer adubo. Merda é bom para o solo. É melhor para o solo do que para a alma, certo, Jack? Pode crer, meu irmão. Ele ganhou 50 milhões de dólares como consequência da morte do irmão? Perguntou Sti. É verdade? Ele não negou, respondeu Gurney. Tremenda motivação, e disse Hardwick. Na verdade, continuou Gurney, ele não pareceu interessado em negar nada. Pareceu confortável admitindo que havia lucrado tremendamente com a morte do Cal. Não teve problema em admitir que odiava o sujeito. Ficou feliz em listar todos os motivos pelos quais todo mundo deveria odiá-lo. Sti assentiu. Chamou de um monstro, sociopata, megalomaníaco e também falou que a expressão nos olhos dele era completamente satânica, ou acrescentou Hardwick. O contrário de si mesmo, que ele gostaria que nós víssemos como sendo completamente angelical. Este continuou, ele admitiu que faria qualquer coisa pela Catedral do Ciberespaço. Qualquer coisa. Na verdade pareceu que estava contando vantagem. Ela fez uma pausa. É estranho. Ele admitiu todos esses motivos para o assassinato como se isso não importasse. Como se sentisse que não poderíamos colocar as mãos nele. Como alguém que tem conexões poderosas, observou Hardwick. A não ser no fim, e disse Gurney. Este franziu a testa. Está se referindo à parte sobre a mãe dele? A não ser que ele seja o melhor ator do mundo, acredito que tenha ficado realmente perturbado nesse ponto. Mas não sei se estava perturbado ao descobrir que ela pode ter sido assassinada ou pelo fato de nós sabermos disso. Também acho curioso que ele tenha ficado ansioso para saber que prova nós tínhamos, mas em nenhum momento fez a pergunta mais básica, por que alguém mataria minha mãe? Hardwick mostrou os dentes num riso sem humor e de certa forma dá a impressão de que na verdade o caloroso e maravilhoso Jonah pode estar cagando e andando para todo mundo. Inclusive a mãe. Sti pareceu confusa. E o que fazemos agora? O sorriso gélido de Hardwick se alargou. Ele apontou para a lista de questões não resolvidas que Gurney pusera na mesa ao lado do laptop aberto. Isso é fácil. Seguimos o mapa de pistas e perguntas inteligentes dos detetives. Cada um pegou uma cópia que Gurney havia imprimido. Leram em silêncio os 8 pontos. À medida que Sti passava os olhos pela lista, sua expressão ia ficando mais preocupada. Essa lista é, deprimente. Gurney perguntou o que lhe dava essa sensação. Ela torna dolorosamente claro que neste momento não sabemos muita coisa, não tanto quanto eu gostaria. Não concorda? Sim e não, respondeu Gurney. Ela enumera um monte de perguntas não respondidas, mas estou convencido de que descobrir a resposta a qualquer uma delas fará com que todas as outras surjam. Ela assentiu de má vontade, mas não pareceu convencida. Ouvi o que você disse, mas, por onde vamos começar? Se pudéssemos coordenar os esforços das agências relevantes, DIC, FBI, FICO, Interpol, Departamento de Segurança Interna, Departamento de Veículos Motorizados etc., e colocar um bom número de pessoas trabalhando no caso, talvez pudéssemos viabilizar o rastro desse tal Panicos. Mas, do modo como está, e o que podemos fazer? Afora o Panicos, simplesmente não temos mãos, pés e tempo suficiente para examinar todos os outros relacionamentos e conflitos na vida de Cal, Jonah, Kai, Alyssa e isso sem considerar a Gelidis, Guricos e sabe Deus quem mais. Ela balançou a cabeça num gesto de impotência. Seus comentários produziram o mais longo silêncio da reunião.
A princípio Hardwick não demonstrou reação. Parecia estar comparando os polegares, estudando o tamanho e o formato dos dois. Este o encarou. Jack, você tem alguma coisa a dizer com relação a isso? Ele levantou os olhos e pigarreou. Claro. Temos duas situações aqui. Uma é o processo de apelação de Kai, que, segundo o sócio do Lex, está em ótima forma. O outro é o esforço para responder à pergunta quem matou Cal, o que é muito mais complicado. Mas o nosso hábil Sherlock tem uma expressão otimista nos olhos. Este virou-se com um olhar ansioso para Gurney. Otimismo? Você está otimista? Na verdade, sim, um pouco. Ao mesmo tempo que dizia isso, ele ficou pasmo por sua rápida mudança de postura no curto tempo desde que fizera sua lista de perguntas e reagir a ela com frustração devido à complexidade do projeto e da falta de recursos policiais que um dia considerará garantidos. Exatamente do que este estava reclamando agora. Nem a complexidade nem a questão da falta de recursos haviam sumido. Mas finalmente ele percebeu que não precisava de respostas para uma série interminável de perguntas desconcertantes para chegar à solução. Este parecia ascética. Como você pode ser otimista quando há tantas coisas que não sabemos? Talvez ainda não tenhamos muitas respostas, mas, e temos uma pessoa. Temos uma pessoa? Que pessoa? Peter Pan, como assim, temos? Quero dizer que ele está aqui. Nesta área. Alguma coisa na nossa investigação o está mantendo aqui. Que coisa ou seria essa? Acho que ele está com medo de descobrirmos o seu segredo. O segredo por trás dos pregos na cabeça do Gus Gordo? Hardwick começou a batucar com os dedos na mesa. O que faz você pensar que o segredo é do Panicos, e não de quem o contratou? Uma coisa que o Angelides me disse. Ele falou que o Panicos só aceita contratos de morte abrangentes. Sem restrições. Sem instruções especiais. Se você quiser que alguém seja morto, pague o cara e espere que a pessoa seja morta. Mas os detalhes quem decide é ele. De modo que, se os pregos na cabeça do Gus Gordo estavam dando um recado, era um recado do Panicos, algo importante para ele. Hardwick fez sua careta de desgosto. Parece que você está dando bastante crédito ao que o Angelides contou. Um mafioso que mente, trapaceia e rouba para viver. Ele não teria vantagem alguma em mentir sobre o modo como Panicos faz os negócios. E todo o resto que ficamos sabendo sobre Panicos, sobretudo a partir do que seu amigo da Interpol falou, sustenta o que Angelides disse. Peter Pan trabalha com regras próprias. Ninguém pode lhe dizer o que fazer. Está sugerindo que o garoto pode ser meio fanático por controle? Gurney sorriu diante desse eufemismo. Ninguém ordenou que ele cortasse a eletricidade da sua casa, Jack. Ele não recebe ordens desse tipo. Não acredito que alguém o tenha mandado queimar aquelas casas em Copperston, ou sair com a cabeça de Lex Bincher numa bolsa de lona. De repente você parece ter uma tremenda certeza sobre essa merda. Pensei bastante nisso. Já era hora de eu começar a ver pelo menos uma peça com clareza. Este levantou as mãos, perplexa. Desculpe, talvez eu esteja sendo meio tapada, mas o que é que você está vendo com tanta clareza? A porta aberta que estava bem na nossa frente o tempo todo. Que porta aberta? O próprio Peter Pan, sobre o que você está falando? Ele está reagindo às nossas ações, à nossa investigação sobre o assassinato do Cal. Uma reação equivale a uma conexão. Uma conexão equivale a uma porta aberta. Reagindo às nossas ações? Este pareceu incrédula, quase com raiva. Quer dizer, atirando contra a casa do Jack? Matando Lex e os vizinhos dele em Copperston? Ele está tentando impedir o que estamos fazendo. Então nós investigamos e a reação dele é atirar, queimar e matar. É isso que você está chamando de porta aberta? Isso prova que ele está atento. Prova que ainda está aqui. Ele não saiu do país. Não voltou para seu esconderijo. Isso prova que podemos alcançá-lo. Só precisamos descobrir como fazer isso de um modo que provoque uma reação com a qual possamos trabalhar. Este estreitou os olhos, com a expressão mudando de incredulidade para especulação. Quer dizer, tipo usar a imprensa, talvez aquele escroto do Borg, para oferecer a Panicos algum tipo de acordo para revelar quem o contratou? Borg poderia representar um papel, mas não para oferecer esse tipo de acordo. Acho que o nosso pequeno Peter Pan opera numa frequência diferente. Que frequência? Bom, e veja o que sabemos sobre ele. Este deu de ombros. Sabemos que é um assassino profissional. Gurney assentiu. O que mais? É caro, especializado em contratos difíceis. Serviços impossíveis, que mais ninguém aceita, segundo o que Donnie Angel disse. O que mais? É um psicopata? Hardwick interveio, o psicopata do inferno. Com pesadelos. Pelo que vejo, esse escrotinho é uma máquina de matar tremendamente motivada, raivoso, maluco, sedento de sangue e sem a menor chance de mudar de vida tão cedo. E você, Sherlock? Tem alguma outra ideia para nós? Gurney bebeu o resto do seu café morno de um gole só. Estive tentando juntar tudo isso e ver no que dá. A absoluta insistência dele em fazer tudo a seu modo, sua grande inteligência combinada com uma absoluta falta de empatia, sua fúria patológica, suas habilidades de matador, seu apetite para o assassinato em massa, tudo isso junto poderia tornar o pequeno Peter o exemplo máximo do fanático por controle saído do inferno. E há o último elemento explosivo, da ponta solta, o segredo, o que quer que ele esteja desesperado para esconder e com medo de que possamos descobrir. Ah, e mais uma coisa que o Angelides me disse, que quase esqueci de mencionar. O pequeno Peter gosta de cantar enquanto está atirando nas pessoas.
Junte tudo isso e parece a receita para um interessante final de jogo. Ou uma porra de desastres sem precedentes, e disse Hardwick. Acho que esse seria o lado negativo. Capítulo 50. Cutucando o maluco. Existe um lado positivo? Esperança e apreensão disputavam o controle da expressão de Sti. A apreensão estava ganhando. Acho que sim. O tom de Gurney era casual. O que sinto com relação ao Panicos é que sua motivação definitiva é o ódio, provavelmente direcionado contra todo ser humano sobre a face da Terra. Mas sua tática, seu planejamento e esses aspectos são firmes e bem pensados. Seu sucesso na profissão depende de manter um equilíbrio delicado entre o grande apetite por matar e o frio processo de planejamento. Isso é evidente no comportamento que estamos vendo, e Donnie Angel me disse a mesma coisa. Por fora, Panicos é um empresário confiável que aceita tarefas difíceis com equidade. Por dentro é um monstro feroz cujo maior prazer, talvez o único prazer, é o assassinato. Hardwick soltou sua risada parecida com um latido. O pequenino Peter poderia ser uma tremenda experiência para um terapeuta da criança interior. Gurney deu uma risadinha involuntária. Sti se virou para ele. Então ele é em parte planejador e em parte psicopata. A motivação é louca, mas o método é racional. Digamos que você esteja certo. Aonde isso nos leva? Como esse equilíbrio delicado entre loucura e lógica parece funcionar bem para ele, precisamos desestabilizá-lo. Como? Atacando seu ponto fraco mais acessível. Que seria? O segredo que ele está tentando proteger. Essa é nossa porta de entrada para o modo de pensar dele. E para entender o assassinato do Cal, e quem o ordenou. Seria bom se soubéssemos qual é a porra do segredo precioso, e observou Hardwick. Gurney deu de ombros. Só precisamos fazer com que ele ache que sabemos, ou que estamos para descobrir. É um jogo que precisamos fazer dentro da cabeça dele. E qual é o objetivo desse jogo? Perguntou Sti. Atrapalhar o cálculo cuidadoso com o qual ele conta para seu sucesso e sua sobrevivência. Precisamos martelar uma cunha entre o cerne lunático e seu sistema de apoio racional, e não estou entendendo. Vamos pressioná-lo de um modo que ameace seu senso de controle. Se a maior obsessão dele é a manutenção do controle, também é sua maior fraqueza. Se você tirar a sensação de controle de um louco por controle, o resultado serão decisões induzidas pelo pânico. Está ouvindo o que o cara está dizendo? Perguntou Hardwick. Ele planeja cutucar o olho de um assassino em massa com um espeto afiado, para ver o que acontece. Era um modo de se expressar que parecia corresponder à ansiedade crescente de Sti. Ela se virou para Gurney. Suponha que o que acontecer depois de aplicarmos essa opressão seja o Panicos matar mais 6 ou 7 pessoas. E aí? Aplicamos mais pressão? E se ele trucidar mais uma dúzia de vítimas aleatórias? E aí? Não estou dizendo que não há risco. Mas a alternativa é deixar que ele volte para as sombras. Neste momento nós já o puxamos para perto da superfície. Está quase ao alcance. Quero mantê-lo ali, provocar seu medo, levá-lo a fazer alguma coisa idiota. Quanto ao seu potencial para trucidar pessoas inocentes, podemos tirar o fator aleatório da decisão dele. Vamos lhe dar um alvo específico e usar isso para fazê-lo cair na armadilha. Alvo? Indagou Sti com os olhos cor de chocolate arregalados. Precisamos deixá-lo concentrado no ponto em que nós o queremos. Não basta apenas aumentar o nível de ameaça e levá-lo a fazer uma loucura. Precisamos ser capazes de conter a reação que provocarmos, mantê-la direcionada para um caminho administrável, com uma janela temporal administrável. Ela não pareceu convencida. Gurney continuou, nós armamos para ele, geramos a reação que queremos, depois puxamos o anzol no momento e num lugar de nossa escolha. Você fala como se fosse fácil. Mas é muito arriscado, não é? É, mas não tão arriscado quanto a alternativa. Jack descreveu o Peter Pan como uma máquina de matar. Concordo. É o que ele faz. Sempre foi. Desde que era criança. Sempre fará, se puder. Ele é como uma doença fatal para a qual ninguém descobriu a cura. Não vejo nenhuma opção sem riscos. Ou deixamos a máquina de matar continuar funcionando, transformando pessoas em cadáveres, ou fazemos o que pudermos para provocar um defeito nela. Ou podemos entregar tudo o que temos ao Departamento de Investigações Criminais agora mesmo e deixar que eles cuidem disso, sugeriu Sti, hesitante. Eles têm os recursos. Nós, não. E esses recursos poderiam, e foda-se o Departamento de Investigações Criminais. Rosnou Hardwick. Sti deu um pequeno suspiro e se virou para Gurney. Dave? O que você acha? Gurney não disse nada. Sua mente fora emboscada por uma lembrança nítida demais. Uma pancada enjoativa. Um BM vermelho fugindo do local e indo embora por uma rua comprida de uma cidade e virando uma esquina cantando pneus e desaparecendo e para sempre. A não ser em sua lembrança. A vítima do atropelamento caída, retorcida, na rua. O menininho de 4 anos. Seu Danny.
E o pombo que Danny havia perseguido, sem pensar, para o meio da rua, voando para longe, assustado mas incólume, fugindo. Por que ele não havia confiscado algum carro ali mesmo na rua? Por que não tinha perseguido o assassino na mesma hora até os portões do inferno? Às vezes a lembrança provocava lágrimas. Às vezes só um nó na garganta. E às vezes uma raiva terrível. O que ele estava sentindo agora era raiva. Dave? O quê? Você acha que pode ser a hora de entregar o caso ao DIC? Entregar? E parar de fazer o que estamos fazendo? Ela assentiu. Na verdade está no âmbito deles. Ele a interrompeu, e não. Ainda não. Como assim, ainda não? Acho que não devemos deixar o Panicos escapar. E, se pararmos agora, é isso que vai acontecer. Qualquer vontade de discutir que ela ainda pudesse ter pareceu ir embora. Talvez tivesse sido a determinação na voz de Gurney. Ou a obstinação nos olhos dele. A mensagem era clara. Ele não iria entregar nada a ninguém. Não enquanto o assassino ainda estivesse ao alcance. Não enquanto o BMW vermelho ainda estivesse à vista. Depois de uma pausa para verificarem e responderem a mensagens de texto e de voz, Gurney fez uma terceira jarra de café e abriu a porta dupla para deixar entrar o ar ameno de agosto. Como sempre, ficou surpreso pelas fragrâncias de terra, capim, flores silvestres. Era como se ele fosse incapaz de se lembrar do cheiro da natureza. Quando todos estavam acomodados de novo ao redor da mesa grande, o olhar de Steve encontrou o dele. De nós três, você é que parece ter certeza de como devemos prosseguir. Tem alguma ação específica em mente? Primeiro precisamos decidir o conteúdo da nossa mensagem ao Panicos. Depois o canal de comunicação, a identidade do alvo em que desejamos que ele mire, o momento, os preparativos necessários e devagar, por favor, uma coisa de cada vez. O conteúdo da mensagem? Quer dizer, falar para ele que sabemos alguma coisa sobre o segredo que ele está protegendo? Isso. E que vamos revelá-lo num momento específico. E o canal? Quer dizer, como vamos fazer essa mensagem específica chegar a ele? Você mesma disse hoje cedo. Conflito criminal. Brian Bork. Aposto que Panicos viu a entrevista de Bork com Lex, e provavelmente também viu a entrevista com Jack depois dos incêndios em Cooperston. Steve fez uma careta. Sei que eu mencionei o Bork, mas agora, pensando bem, não imagino nosso assassino psicopata sentado assistindo a TV, ele pode ter algum sistema de clipping para certos nomes, Spalter, Guricos, Bincher. Então, se algum noticiário ou outro órgão de mídia divulgar algo relacionado ao caso, ele ficaria sabendo. Steve assentiu com a cabeça, inquieta. Havia um brilho de empolgação nos olhos de Ardvik. Eu tenho um convite aberto do Escroto Bork para fornecer atualizações sobre o caso. Então, posso plantar qualquer mensagem que a gente quiser. Steve se virou para Gurney. O que nos leva à parte que não me agradou sobre o que você disse. O alvo. O que você quis dizer com isso? Ardvik interrompeu, simples, meu bem. Ele quer fazer o pequenino Peter mirar em nós. Ela piscou. Dave? Foi isso que você quis dizer? Só se tivermos certeza de que podemos manter o controle da situação e que ele vai cair na nossa armadilha, não nós na dele. A expressão dela era a própria imagem da preocupação. Mas, e acrescentou Gurney rapidamente, e na verdade não vou fazer com que nós sejamos o alvo. Ela o encarou. Quem, então? Ele sorriu. Eu. Ardvik balançou a cabeça. Faria mais sentido eu ser o alvo. Fui eu que apareci no conflito criminal. Ele vai me ver como o inimigo número 1. Mais como um inimigo da polícia estadual, se me lembro bem do seu discurso. Ardvik ignorou a crítica e se inclinou para frente, levantando um indicador para enfatizar o que ia dizer. Sabe, há outro ângulo aqui. Estive pensando nos tiros que detonaram meus fios de eletricidade e telefone. Além do alerta possível, não ver o mal, não ouvir o mal, não falar o mal, podia haver um segundo objetivo. Algo mais prático. Ele fez uma pausa, garantindo que tinha toda a atenção dos outros. Gurney teve a sensação de que sabia o que viria. O tal de Machete, com quem você falou e que alegou que Panicos visitou o prédio da Avenida Aston quase uma semana antes de matar o Cal. A questão é, por quê? Bom, me ocorreu um motivo. Um assassino profissional obsessivo-compulsivo vai querer ajustar a mira telescópica do fuzil antecipadamente, no local de ação. O que você acha? Gurney assentiu, admirado. Às vezes gostava da confirmação de que, por baixo da superfície irritante de Ardvik, havia um detetive sólido, racional. Steve franziu a testa. O que isso tem a ver com os tiros na sua casa? Se ele conseguiu colocar meus fios de eletricidade no centro de sua mira telescópica infravermelha e cortar a luz, saberia que era capaz de colocar uma bala entre meus olhos na mesma distância a qualquer momento que eu saísse para a varanda. Pareceu que Steve se esforçava para não se mostrar abalada. Treino in loco? Preparatório? Você acha que foi esse o objetivo daqueles tiros na montanha? Pela empolgação especulativa nos olhos de Ardvik, ficou claro que era exatamente isso que ele pensava. Então Steve disse uma coisa. E Ardvik respondeu. Depois ela disse outra coisa. E ele também respondeu. Mas nenhuma palavra se registrou na consciência de Gurney, nenhuma sílaba depois que Steve usou a expressão ou aqueles tiros na montanha. Porque sua mente dera um salto da propriedade de Ardvik para a sua. E agora só conseguia pensar no que um tiro possível, disparado da colina Barrow, poderia fazer. 20 minutos depois, com a pá de jardinagem suja recentemente encostada no canto, Gurney parou junto à pia que ficava no quartinho dos casacos.
Estava olhando com tensa concentração a carcaça mal lavada do galo que ele havia acabado de desenterrar de sua sepultura coberta de pedras. No escorredor enlameado junto à pia estava uma echarpe de seda de Madeleine, agora suja e manchada de sangue, que ela havia usado para enrolar o corpo de Horace. Este e Hardwick, não tendo recebido resposta para suas perguntas repetidas, ficaram parados junto à porta, olhando com crescente preocupação. Gurney se curvou sobre o bicho morto, prendendo o fôlego de tempos em tempos para evitar o cheiro de podre, examinando com extremo cuidado o dano que acabará com a vida de Horace. Quando ficou satisfeito ao ver que sua autópsia informal lhe dissera o máximo possível, impertigou-se e se virou para os dois. Madeleine tinha um galo e 3 galinhas, e começou a explicar. Ela chamava o galo de Horace. Sentiu uma leve pontada de tristeza ao pronunciar o nome. Quando ela o encontrou caído na grama um dia desses, achou que uma doninha havia arrancado a cabeça dele com uma mordida. Alguém nos disse que esses bichos fazem isso. Ele sentiu os lábios se enrijecendo de raiva enquanto falava. De certa maneira, ela não estava errada. Foi uma doninha com um fuzil de atirador de elite. A princípio a expressão de Steve mostrou apenas perplexidade. Depois percebeu a importância do comentário de Gurney. Ah, meu Deus! Puta que pariu! Disse Hardwick. Não sei se isso tinha a ver com ajustar a mira telescópica para referência futura ou se ele só estava me mandando um recado, e observou Gurney. Mas, o que quer que fosse, parece que eu estou entre os pensamentos do sacaninha. Capítulo 51. O plano. O galo morto, o aparente método de execução e os motivos possíveis para isso haviam deixado o humor na reunião ainda mais sombrio. Até Hardwick parecia abatido, parado agora junto à porta de vidro, observando a colina Barrow, do outro lado do campo oeste. Ele olhou de volta para Gurney, que estava à mesa com Steve. Você acha que o tiro veio daquele lugar que você mostrou antes, no topo da trilha? Acho. A disposição das coisas aqui, como a casa, o morro, a floresta, as trilhas, é meio parecida com a da minha casa. A única diferença foi que lá ele agiu à noite e aqui durante o dia. Você consegue pensar num motivo para isso? Gurney deu de ombros. Só o óbvio. A noite é a hora mais dramática para cortar um fio de eletricidade. Mas se você quisesse matar o nosso galo, precisaria fazer isso durante o dia. À noite ele ficava trancado no celeiro. Enquanto Hardwick parecia considerar isso, um silêncio baixou, rompido por Steve. Então vocês estão achando que o Panicos deu o mesmo recado aos dois? Que saíssem do caso porque ele estava com vocês na mira. Algo assim, e respondeu Gurney. Bom, deixe-me fazer a pergunta mais importante. Em quanto tempo ele vai levar para passar da morte do seu galo para... Ela deixou a pergunta no ar, de propósito. Se ele quer mesmo que a gente retroceda, nosso recuo pode impedir alguma outra ação. Se não obedecermos, outra ação pode acontecer bem rápido. Ela demorou alguns segundos para absorver isso. Certo. O que vamos fazer? Ou não fazer? Vamos em frente. O tom de Gurney não poderia ter sido mais casual nem se ele estivesse falando sobre encher o saleiro. Vamos em frente dando a ele um motivo forte para me matar. Além de um prazo urgente. Não precisamos escolher um local, ele já escolheu. Quer dizer, e aqui, na sua casa? Como você imagina que ele? Há um monte de possibilidades. A melhor hipótese? Ele vai tentar pôr fogo na casa, comigo dentro. Provavelmente como um dispositivo incendiário acionado por controle remoto, como os que usou em Colperston. Depois atirar em mim quando eu sair. Ela estava ficando com os olhos arregalados de novo. Como sabe que ele vai atrás de você primeiro, e não do Jack? Ou de mim? Com a ajuda de Brian Bork, podemos colocá-lo na direção certa. Como Gurney esperava, Hardwick questionou isso, reiterando seu argumento de que ele já havia se estabelecido como ameaça contra Panicos, de modo que seria fácil colocar-se como alvo crível. Mas agora o argumento parecia carecer tanto de fundamento quanto de convicção. Parecia que o galo havia inclinado o jogo na direção de Gurney. Só faltava discutir os detalhes, as responsabilidades e a logística. Uma hora depois, com um misto de determinação e dúvida, eles concordaram com um plano. Este, que estivera tomando notas durante a conversa, parecia menos confortável com a conclusão. Quando Gurney perguntou quais eram suas preocupações, ela hesitou. Talvez, e será que você poderia repassar tudo mais uma vez? Se não se importar? Se ele não se importar? Rosnou Hardwick. Sherlock adora essa merda de estratégia. Ele se levantou da mesa. Enquanto vocês repassam isso mais uma vez, vou fazer alguma coisa útil, tipo dar os telefonemas necessários, por exemplo. Precisamos colocar o Bork no barco quanto antes, e precisamos garantir que a SVS tenha no estoque o material de que precisamos. A Scranton Vigilância e Sobrevivência era uma espécie de supermercado de tecnologia e armamento que atendia a uma clientela composta de empresas de segurança, paranoicos antigoverno e uma ampla variedade de loucos por armas. Seu logotipo tinha 2 cascavéis com as presas à mostra no lugar das letras S. Os vendedores usavam boinas e uniformes de estilo militar.
Gurney tinha visitado o local uma vez, por curiosidade, e tivera a sensação desagradável de estar num universo paralelo. Mas era a fonte mais conveniente para o tipo de equipamento eletrônico do qual precisavam. Ardvik tinha se oferecido para ir até lá. Mas primeiro queria saber se havia o material em estoque. Virou-se para Gurney. Onde você tem sinal de celular mais forte? Aqui. Depois de conduzi-lo à porta lateral e orientá-lo a ir até o ponto mais distante do quintal, Gurney voltou para perto de Sti, que ainda estava sentada à mesa, parecendo inquieta. Acomodou-se diante dela e contou o plano que haviam passado a hora anterior criando. O objetivo é dar ao Panicos a impressão de que vou aparecer no conflito criminal na segunda-feira para revelar tudo o que descobri sobre o assassinato de Spalter, inclusive a informação explosiva que Panicos vem tentando manter em segredo. Jack tem certeza de que pode convencer Brian Bork e a Han TV a fazer chamadas para essa revelação durante toda a programação de domingo. Mas o que você vai fazer na segunda, quando deveria aparecer no programa? O que você vai revelar de fato? Gurney se esquivou da pergunta. Se tivermos sorte, o jogo estará terminado e não teremos de participar do programa. O objetivo é a divulgação de nossa suposta revelação e a ameaça que Panicos vai sentir, a urgência que ele vai experimentar para me silenciar antes da hora do programa na segunda. Este não pareceu tranquilizada. O que essas chamadas para o programa vão dizer? Mais tarde pensamos nas palavras certas, mas a chave será fazer com que Panicos acredite que eu sei alguma coisa fundamental sobre o caso Spalter, que mais ninguém sabe. Ele não vai presumir que você compartilhou com Jack e comigo o que descobriu? Provavelmente vai. Gurney sorriu. Por isso estou achando que talvez você e o Jack precisem ser mortos num acidente de automóvel. Bork vai adorar fazer essa parte da divulgação. Tragédia, controvérsia, drama, tudo isso são palavras mágicas na Han TV, acidente de automóvel? De que diabo você está falando? Acabei de pensar nisso. Mas gosto da ideia. E definitivamente reduz as possibilidades de alvo do Panicos. Ela lhe deu um longo olhar cético. Para mim isso parece loucura demais. Tem certeza que o pessoal da Han TV vai concordar com isso? Vão ficar feito moscas em volta da merda. Você está esquecendo que a Han TV se alimenta disso. Essas merdas aumentam a audiência. O negócio deles é vender merda. Ela concordou com a cabeça. Então tudo isso é como um funil. Tudo é projetado para conduzir o Panicos em direção a uma decisão, uma pessoa, um local. Exato. Mas é um funil muito frágil. E o recipiente aonde o funil vai dar talvez tenha furos, não é? Que furos? Digamos que o seu funil funcione, o Panicos ouve as chamadas para o programa no domingo, compra a história, acredita que você sabe o segredo dele, que Jack e eu estamos mesmo fora de cena, e chega à conclusão de que seria uma boa ideia eliminar você, aí aparece aqui para fazer isso. Quando? Domingo à noite. Segunda de manhã. Minha aposta seria no domingo à noite. Certo. Digamos que ele vem atrás de você no domingo à noite. Talvez se esgueirando a pé pela floresta, talvez num quadriciclo. Talvez com bombas incendiárias, talvez com uma arma, talvez com as duas coisas. Estou certa? Gurney assentiu. E qual é a nossa defesa contra isso? Câmeras no pasto? Na floresta? Transmissores mandando imagens para casa? Jack com uma Glock, eu com uma SIG e você com aquela sua beretinha? Estou entendendo direito? Ele assentiu de novo. Não esqueci nada? Tipo o quê? Tipo chamar a cavalaria para salvar a nossa pele. Você e o Jack esqueceram o que aconteceu em Cooperston? 3 casas enormes incendiadas, 7 pessoas mortas, uma cabeça desaparecida. Você está com amnésia? A cavalaria não será necessária, querida, e interrompeu Ardvik, voltando do quintal, rindo. Só um pouco de pensamento positivo e o melhor equipamento de vigilância por infravermelho que existe no mercado. Acabei de alugar pelo telefone tudo de que precisamos. Além da cooperação total dos nossos coleguinhas da Han TV. Então o plano maluco do David de atrair o lobo para atacar o cordeiro pode dar certo. Ela o olhava como se ele fosse maluco. Ele se virou para Gurney e continuou, como se alguém tivesse pedido para ser mais claro, da Scranton Vigilância e Sobrevivência estará com tudo pronto para eu buscar amanhã às 4 da tarde. Quer dizer que você vai voltar para cá mais ou menos na hora em que estiver escurecendo, e disse Gurney. Não é o horário mais indicado para montar coisas na floresta. Não tem problema. Teremos o domingo de manhã para instalar tudo e depois ficar a postos. O produtor do Bork disse que vão começar as chamadas nos programas de entrevistas da manhã de domingo até o noticiário do fim da noite. Eles vão fazer isso? O tom de Sti era azedo. Assim, meu bem. Eles realmente não se importam com a hipótese de isso ser tudo uma bobagem inventada? O sorriso de Ardvik refulgiu. Nem um pouquinho. Por que deveriam? Bork adora a sensação de crise que a situação toda gera. Sti assentiu de leve e transmitindo mais resignação do que concordância. Aliás, Davey, disse Ardvik. Se eu fosse você, tiraria aquele galo morto da pia. Aquela porra fede demais. Certo. Vou cuidar disso. Mas primeiro, e fico feliz por você ter me lembrado, temos um pequeno acréscimo para os anúncios da Han TV. Um infeliz acidente de carro.
Capítulo 52. Florence em chamas. Quando Hardwick e Steve foram embora, depois que o pequeno e ágil Mini Cooper e o ruidoso GTO haviam passado pelo celeiro e descido a estrada da montanha, Gurney ficou sentado olhando para a pilha de madeira e pensando na construção do galinheiro que ela representava. Então sua mente passou do galinheiro para Horace. Obrigou-se a se levantar e ir pelo corredor lateral até o quartinho dos casacos. Após enterrar o galo de novo e voltar para casa, descobriu que qualquer sentimento de organização e controle que houvesse experimentado durante a reunião com Hardwick e Steve havia se evaporado, e ficou pasmo com o esboço capenga do que estivera chamando, ousadamente, de o plano. Agora todo aquele empreendimento destrambelhado parecia totalmente amadorístico, desmotivado mais pela raiva, pelo orgulho e por suposições otimistas do que por fatos ou capacidades reais. O que eles só sabiam sobre Petrus Panicus, afinal de contas, era pouco mais do que um monte de boatos e histórias contadas por fontes de credibilidade bastante variável. A origem incerta dos dados abria a porta para uma gama desconcertante de possibilidades. De que ele tinha certeza? Na verdade, de muito pouca coisa. Muito pouco além da natureza implacável do inimigo, sua comprovada disposição de fazer qualquer coisa para alcançar um objetivo ou provar um argumento. Se, e como costumava insistir um professor de filosofia de Gurney, e o mal era o intelecto a serviço da vontade sem ser restringido pela empatia, Peter Pan era o mal encarnado. De que mais ele tinha certeza? Bom, não poderia haver dúvidas do risco para a carreira de Steve. Ela havia colocado tudo em jogo ao se juntar à equipe que cada vez mais parecia um trem desgovernado. E havia pelo menos mais um fato inegável. Ele estava de novo se colocando na mira de um matador. Sentia-se tentado a acreditar que agora era diferente e que as circunstâncias exigiam isso, que as precauções tomadas permitiam isso, mas sabia que não poderia convencer ninguém. Nem Madeleine, nem Malcolm Claret, sem dúvida. Na vida não há nada mais importante que o amor. Era o que Claret tinha dito quando Gurney saía de seu consultório. Enquanto refletia sobre essa afirmação, percebeu duas coisas. Ela era absolutamente verdadeira. E era absolutamente impossível mantê-la no primeiro plano de seus pensamentos. A contradição lhe parecia um truque maligno orquestrado pela natureza humana contra os seres humanos. Foi salvo de mergulhar mais fundo ainda em um poço de especulações e depressão inútil pelo toque da linha fixa no escritório. O identificador anunciava que era Hardwick. Sim, Jack? 10 minutos depois de sair da sua casa recebi um telefonema do meu colega da Interpol, provavelmente o último que vamos receber, pelo tom de voz dele. Eu estava pressionando-o bastante para obter cada detalhe que ele pudesse encontrar nos arquivos antigos sobre a família do Panicus. Acabei virando um verdadeiro pé no saco, o que não é minha natureza verdadeira, mas você queria mais informações, e eu vivo para servir aos meus amigos. Uma qualidade muito positiva. E descobriu o quê? Você se lembra do incêndio que destruiu a loja de lembranças da família no povoado de Liconos? Todo mundo morreu queimado, menos o incendiário adotado? Bom, por acaso o lugar não era só uma loja de souvenirs. Tinha um pequeno anexo, um segundo negócio, administrado pela mãe. Ele fez uma pausa. Preciso dizer mais? Deixe-me adivinhar, o anexo era uma floricultura. E o nome da mãe era Florence. Florência, para ser exato. Ela morreu junto com o resto da família, certo? Se transformou em cinzas junto com todo mundo. E agora o pequeno Peter gosta de andar por aí num furdão que diz Flores de Florence. Tem alguma ideia sobre isso, As? Acha que ele gosta de pensar na mãe enquanto mata pessoas? Gurney não respondeu de imediato. Pela segunda vez naquele dia, alguma parte de frase e antes fora o comentário de Steve sobre aqueles tiros na montanha o levou a uma digressão mental. Desta vez foi o se transformou em cinzas ou de Hardwick. As palavras lhe trouxeram à lembrança um caso antigo envolvendo um acidente de carro que pegou fogo. Era um dos exemplos que ele usará num seminário da academia intitulado A Mente Investigativa. O estranho era que aquela era a terceira vez, em 3 dias, que algo lhe trazia esse caso ao pensamento. Considerando o contexto, ouvir-o se transformou em cinzas ou parecia um gatilho bastante simples, mas nada tão óbvio ocorrerá nas 2 ocasiões anteriores. Gurney se considerava a pessoa menos supersticiosa do mundo, mas quando algo assim, de um caso específico, ficava surgindo na sua consciência, ele havia aprendido a não ignorar. A questão era, o que deveria fazer com isso? Ei, ainda está aí, As? Estou. Só fiquei pensando numa coisa que você disse. Está pensando, como eu, que o nosso maniacozinho pode ter uns probleminhas com a mãe. Um monte de assassinos em série tem. Fato. Magia materna. De qualquer modo, por enquanto é só. Achei que você iria querer saber sobre Florência. Hardwick desligou, o que Gurney achou bom, já que sua mente fora tomada pelo caso do carro em chamas. Lembrou que o evento anterior responsável por provocar a mesma lembrança tinha sido a história de Steve sobre o tiro no beco. Haveria alguma semelhança entre os incidentes? Seria possível que os dois se relacionassem de algum modo com o caso Spalter? Não conseguia ver nenhuma conexão. Mas talvez Steve conseguisse. Ligou para o celular dela. A ligação caiu na caixa postal e ele deixou um recado breve. 3 minutos depois, ela ligou de volta. Oi. Algum problema? Sua voz ainda tinha uma nota da ansiedade expressada na reunião da parte da manhã. Não, nenhum. Talvez eu só esteja desperdiçando o seu tempo. Mas minha mente parece estar fazendo algum tipo de conexão entre os 2 casos, o que você contou, do beco, e uma investigação antiga do Departamento de Polícia de Nova York, e talvez entre eles e o caso Spalter. Que tipo de conexão? Não sei.
Talvez, se eu lhe contasse o caso do DPNY, você visse algo que estou deixando escapar. Claro. Por que não? Não sei se posso ajudar, mas vá em frente. Meio em tom de desculpas, ele começou a contar a história e a princípio a cena do acidente parecia fácil de explicar. Um homem de meia idade descendo uma ladeira a caminho de casa depois de sair do trabalho. No final da ladeira a estrada fazia uma curva. Mas o carro seguiu direto em frente, atravessou o parapeito e parou num barranco. O tanque de gasolina explodiu. Houve um grande incêndio, mas sobrou uma parte suficiente do motorista para que fizessem a autópsia e concluíssem que ele havia sofrido um grave ataque cardíaco. Isso foi citado como a causa precipitadora da perda de controle e do acidente fatal. Seria o fim da história, se não fosse o fato de o investigador ter uma sensação desconfortável que não queria assumir. Ele foi ao local para onde o veículo tinha sido rebocado e o examinou mais uma vez. Foi quando notou que as áreas de impacto mais sério e os danos do incêndio dentro do automóvel não coincidiam com os de fora. Nesse ponto, pediu um trabalho de perícia completo no veículo. Espere um segundo, e disse este. O lado de dentro e o de fora não coincidiam. Ele notou que havia pontos de calor e amassados no espaço do passageiro que não pareciam se alinhar diretamente como os pontos de danos semelhantes no exterior. A explicação, descoberta pelo laboratório da perícia, foi que haviam acontecido duas explosões. Antes que o tanque de gasolina explodisse tinha havido uma explosão menor dentro do veículo, embaixo do banco do motorista. Foi essa que resultou na perda de controle, e também no ataque cardíaco. Outros exames químicos revelaram que a explosão inicial e a do tanque de gasolina tinham sido detonadas por controle remoto. De onde? Possivelmente de um veículo que seguia o veículo-alvo. Interessante. Mas aonde você quer chegar? Não sei. Talvez a lugar nenhum. Mas esse caso fica me voltando a cabeça toda hora. Ocorreu-me logo depois de você contar a história sobre o tiro no beco. Conheço uma psicóloga que fala sobre uma coisa chamada ressonância de padrão, o modo como as coisas nos fazem lembrar de outras porque compartilham uma semelhança estrutural. E isso pode acontecer sem que tenhamos consciência de qual é a semelhança. Este não respondeu nada além de um ou quase inaudível. Gurney sentiu-se inquieto, até um pouco sem graça. Não se importava em compartilhar ideias, preocupações, hipóteses. Ficava muito menos confortável em compartilhar sua confusão, seu fracasso em captar alguma conexão que esperava estar presente. Quando ela finalmente falou, sua voz saiu hesitante. Acho que entendo o que você quer dizer. Deixe-me pensar nisso, certo? Capítulo 53. Uma calma terrível. A sensação de que ele havia jogado sua perplexidade injustamente no colo de Steve ainda o incomodava naquela noite. Encontrar padrões significativos em situações e relacionar uns com os outros deveria ser o seu ponto forte. O sol havia se posto e as cores desbotavam nas montanhas e nos campos ao redor da casa. Passava da hora de jantar, mas ele não estava com fome. Fez uma xícara de café e tomou sem acompanhamentos. A única concessão à necessidade de nutrição foi uma colherada extra de açúcar. Talvez estivesse pensando demais no problema, analisando-o intensamente demais. Talvez esse fosse outro exemplo do fenômeno da estrela de luz fraca, que ele descobrira uma noite deitado numa rede, olhando para o céu. Há algumas estrelas tão distantes que seus leves pontos de luz não se registram no centro da retina, que é um pouco menos sensível do que o resto da superfície retiniana. O único modo de ver uma dessas estrelas é olhar alguns graus para um lado ou para o outro. O exame direto do corpo celeste é invisível. Mas se você desviar os olhos, vê que ela está ali. Um quebra-cabeça frustrante costumava ser assim. Quando deixamos de lado por um tempo, a resposta às vezes aparece de repente. Um nome ou uma palavra que lutamos para lembrar pode vir à cabeça apenas quando já desistimos. Ele sabia de tudo isso, tinha até uma teoria sobre como o processo funcionava, mas sua tenacidade, e que Madeleine chamava de teimosia, tornava difícil deixar qualquer coisa de lado. Às vezes a decisão aparecia para ele por simples exaustão. Ou por uma intervenção externa, como receber um telefonema e algo que aconteceu agora. Era Kylie. E aí, pai, como vão as coisas? Bem. Ainda está em Syracuse? Estou. Na verdade, acho que vou passar a noite aqui. Está tendo uma exposição de arte enorme na universidade este fim de semana, e Kim está participando com uns vídeos artísticos. Por isso pensei em ficar, talvez até o almoço, depois não sei bem. A princípio, quando eu estava na estrada indo para aí, tinha pensado em ir à feira, mas agora, e com a sua situação, e não há motivo para você não ir à feira. Minha preocupação era sobre você ficar aqui na casa, e talvez até mesmo isso seja um exagero com relação à chance de algum problema de verdade acontecer. Se quer ir à feira, vá. Kylie suspirou, um som de incerteza. É sério. Vá. Não há motivo para não ir. Outro suspiro, seguido de uma pausa. Sábado é a noite mais importante, certo? Com todos os eventos principais. Pelo que sei, bom, talvez eu dê um pulo lá quando estiver voltando para a cidade, para dar uma olhadinha. Talvez vá ver a corrida de demolição.
Falo com você de novo quando decidir o que fazer. Ótimo. E não se preocupe com nada aqui. Vai ficar tudo bem. Certo, pai? Só tenha cuidado. Apesar de ter durado menos de 2 minutos, o telefonema rearrumou os pensamentos de Gurney durante a meia hora seguinte e sobrepondo preocupações paternas às preocupações com o caso de assassinato. Dizendo a si mesmo que o possível envolvimento de Kylie com Kim Corazon não era da sua conta, tentou concentrar-se de novo nos enigmas relacionados ao caso Spalter e a Peter Pan. Desta vez foi exaustão, e não um telefonema, que interveio e o tipo de cansaço que tornava impossível o pensamento linear. Foi então que, sentado perto da porta dupla ainda aberta, olhando o crepúsculo escurecer cada vez mais até a noite cair por completo, ouviu o som familiar e fantasmagórico na floresta e aquele gemido trêmulo, seguido por um silêncio profundo, maior do que o próprio som. Em seu estado de profundo cansaço mental, aquilo era o silêncio do vazio e do isolamento. O silêncio foi interrompido por um ronco grave, sem direção definida, que parecia vir da própria terra. Ou seria do céu. Talvez fosse um trovão a alguns quilômetros de distância, ecoado e abafado pelos morros e vales ao redor. Quando o barulho se esvaiu, como o rosnado de um cão velho, deixou um silêncio inquietante, uma calma terrível que, devido a alguma conexão no cérebro de Gurney, lhe trouxe à mente uma lembrança de infância e a imensa distância que existia entre seus pais. Foi essa reviravolta desconcertante em seu fluxo de consciência que enfim o convenceu da tremenda necessidade de dormir e o mandou para a cama, mas não antes de trancar as portas e janelas, limpar e carregar a bereta calibre 32 e colocar a confiável pistolazinha a seu alcance na mesa de cabeceira.